A paz a todas as pessoas que acompanham a esse vídeo, ou assistem a esse vídeo, né? Primeiramente, eu gostaria de dizer que esses vídeos que nós temos gravado, nós não temos a intenção de levar até você uma religião ou uma denominação, nada disso. Até porque essa nunca foi a missão de Jesus, levar às pessoas religião ou denominação, mas levar a pessoa ou as pessoas o caminho da felicidade, o caminho de uma vida plena. Essa é a missão do Evangelho. Essa é a missão de Jesus. Então, eu tenho a minha Bíblia aberta aqui no livro de Atos, né? A palavra já fala por si só. Atos dos Apóstolos, ou seja, acontecimentos, atitudes tomadas pelos apóstolos logo após a morte, a perseguição, a crucificação e a ressurreição de Cristo. E Atos capítulo 1 fala algo interessante. Ela fala a respeito de uma necessidade. É uma questão de necessidade. Necessidade. O que vai ser falado aqui agora. Diz assim, ó. A estes também, no versículo 3, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Falando a respeito do Senhor Jesus, né? Que se apresentou, na verdade não se apresentou, ele tem se apresentado a esse mundo, às pessoas, com provas incontestáveis. Como assim, bispo? Pessoas que você conhece, você já deve ter ouvido falar, pessoas que foram tocadas, foram curadas pelo poder de Deus. Pessoas que estavam desenganadas, não somente curas, mas esse não é o único milagre que o Senhor Jesus faz, mas milagres de livramento de morte, famílias que foram restauradas, casamentos que estavam por um fio e foram alcançados também pelo poder de Deus, pessoas que viviam uma vida de amargura, de desgraça e hoje estão, desfrutando de uma qualidade de vida completamente diferente do que tinham anteriormente. Enfim, pessoas que têm tido experiências com esse poder, com essa força que não se vê, que é o poder de Deus. Não se vê em termos, né? Você não vê a força, mas você consegue ver o que essa força é capaz de fazer. É a força da fé. Então fala aqui, ó, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E diz assim, e comendo com eles, se referindo a Jesus e os discípulos, ali houve uma determinação, houve uma direção. Houve uma direção. É muito importante que você entenda isso. Nos dias de hoje, a gente vê muitas pessoas, de repente até mesmo dentro de igrejas, mas sem uma direção, perdidas. Que muitas das vezes saem até mesmo de uma igreja onde ali se passou algumas horas louvando, cantando, adorando, mas infelizmente acabam saindo, desorientadas, perdidas, sem saber como resolver as questões da vida, como enfrentar, como proceder. E não existe nada pior na vida do que você viver dependendo da opinião, ou da direção de outras pessoas. De outras pessoas. Não que, e nós falávamos isso no vídeo passado, não que você receber um conselho não seja bom, mas você há de convir comigo que, de repente, você tem seguido conselhos de pessoas que não conseguem ou não conseguiram resolver os seus próprios problemas. Elas não conseguem resolver as suas vidas, e como é que elas vão conseguir resolver a tua vida? Se elas não conseguem, lograr êxito seguindo os conselhos delas, como é que o conselho dessa pessoa vai fazer você ter êxito ou ter sucesso? É questão de você analisar, é questão de você pensar. Então, uma das finalidades do relacionamento com Deus, repito, existem muitas pessoas que frequentam igrejas, mas frequentar a igreja não resolve o problema. O
que muda a vida de uma pessoa é o relacionamento dessa pessoa com Deus. Dela, sem depender de A, de B ou de C, sabe, para resolver o problema dela com Deus. Você não precisa de intermediários, não. Quando o véu foi rasgado, como a Bíblia diz, não foi rasgado só para o Eduardo, só para esse ou para aquele. O véu foi rasgado para todas as pessoas, para que eu, assim como você, todos nós, venhamos a ter livre acesso à presença de Deus, sem intermediários, sem esse ou aquele. Não, ele vai interceder por mim diante de Deus. Não. Você tem livre acesso a Deus. Livre acesso. Ah, bispo, é porque eu tenho muitos erros, muitos pecados. Mas, cá entre nós, quem poderia levantar a mão e dizer que não tem? Existe algum perfeito? Eu não sou perfeito. Eu também tenho falhas, assim como todas as outras pessoas têm. Mas por que o Senhor então é abençoado, bispo? Por que Deus, Ele ouve a oração do Senhor, responde a oração do Senhor? A gente vê as pessoas sendo abençoadas através da vida do Senhor, através da vida do apóstolo, através da vida daquele pastor, daquele bispo. Por quê? Isso é o reflexo do relacionamento da pessoa com Deus. Mas repito, se eu, ou aquele pastor, aquele bispo, ou o apóstolo, como nós falamos muito a respeito dele, porque é um homem usado por Deus, isso todos nós temos a consciência disso. Me refiro ao apóstolo Valdemiro Santiago, o meu líder. Então, se Deus responde a esse ou aquele, certamente Ele pode responder a você também. Ele pode responder a você também. Então, a orientação de Jesus foi aqui, ó. Ele determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Olha a importância que o Senhor Jesus dá ao batismo com o Espírito Santo, a ponto de determinar, de falar para os discípulos: olha, vocês não podem sair daqui de maneira alguma. É uma determinação, ou seja, a determinação, a palavra determinou-lhes, sugere que, sabe, eles não tinham uma outra opção. Jesus não falou: se vocês quiserem ir, podem ir, se vocês quiserem ficar, fiquem. Não. Ele disse: olha, eu determino que vocês não saiam daqui. E o porquê não sair de Jerusalém? O porquê não sair de Jerusalém? Porque ali era um ambiente de fé. Os discípulos estavam sendo perseguidos. Havia uma perseguição ferrenha sobre aqueles que seguiam a Jesus. Eles queriam destruir, sabe, aniquilar, desaparecer, fazer com que eles desaparecessem da terra, fazer o mal mesmo. Fazer o mal, assim como infelizmente se vê nos dias de hoje, não no Brasil, somente no Brasil, mas nesse mundo afora. Querem de todas as maneiras engessar o Evangelho, parar. Isso de várias maneiras, através até mesmo, sabe, dos deboches, e enfim. Era algo parecido, ou quem sabe até pior, do que acontece nos dias de hoje, o que acontecia com eles. A ponto deles estarem, ou costumarem, a se reunirem em lugares escondidos, em cavernas, porque ninguém podia saber, ninguém podia vê-los. Ou seja, havia um medo muito grande. Havia um medo. Havia um temor enorme. E Jesus disse: olha, não saia de Jerusalém, não. Porque enquanto vocês estiverem aqui, olha, vocês estão seguros. Para você entender um pouquinho o que eu estou querendo trazer para você é o seguinte: certamente você já teve a experiência de entrar num ambiente de fé. Eu não queria usar a palavra igreja, mas a igreja é um ambiente de fé. Você já teve a oportunidade de entrar num ambiente de fé. E ali, naquele momento, por alguns minutos, algumas horas, você se sentiu bem, você se sentiu forte, né? Você sentiu algo bom. Mas de repente,
aquele momento passou, aquela reunião acabou e você foi obrigado a sair daquele recinto, não é verdade? Você teve que sair da igreja. Ninguém consegue ou pode ficar na igreja ou viver dentro da igreja. Nem mesmo eu, que sou bispo da igreja, eu posso viver dentro da igreja 24 horas, eu também tenho que sair. Eu tenho família, eu tenho que resolver questões, resolver problemas. Não dá para se esconder o tempo todo. Não dá para se esconder o tempo todo. Tem pessoas que, sabe, por falta do Espírito Santo, e me refiro até mesmo a pessoas que frequentam igrejas, elas vivem com medo, apavoradas, sabe, por não conseguir vencer um problema, por não conseguir lidar com uma situação adversa, ou até mesmo, sabe, se sentem perdidas, desorientadas. Creem em Deus, elas creem no poder de Deus, mas ao mesmo tempo vivem desorientadas, sabe, vão a uma reunião, frequentam uma igreja, mas ao sair dali, sabe, parece que, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? E desorientada. E a pior coisa que pode acontecer num momento desse é quando você não sabe o que fazer ou não sabe como lidar com a situação, é você pedir opinião às pessoas. E de repente você pede opinião a alguém que não está conseguindo resolver o problema, os problemas que ela tem na sua vida. Ela não resolve os problemas dela e você acha que ela vai resolver os teus problemas. Através dos conselhos ou do pensamento dela, ela não consegue resolver os problemas da vida dela. Por que você acreditaria que ela resolveria os seus problemas? Então, é muito importante isso aqui. Você buscar a direção de Deus. Você ter isso como meta. Como meta. Sabe? Que meta, bispo? De você estreitar esse relacionamento seu com Deus. Essa comunhão sua com Deus. Sabe? De você focar no batismo com o Espírito Santo, que para mim, é a bênção mais completa e mais importante que um ser humano pode receber em vida. É a bênção mais completa. De repente você me assiste e você fala assim, bispo, eu já recebi muitos milagres, eu já fui curada disso, curado daquilo. Olha, eu prosperei sim, isso é muito bacana, é maravilhoso ver o agir de Deus na nossa vida. Mas você há de convir comigo que os milagres são apenas sinais. É como se eu pegasse uma estrada, sabe, saísse de um determinado local e tivesse uma outra cidade como destino. Ao longo daquela estrada, eu vou encontrar placas dizendo, olha, essa cidade está a tantos quilômetros. Mas eu não posso, ao ver a placa indicando a distância que me falta percorrer, eu não posso, ao ver essa placa, encostar o meu carro, dar seta, encostar e sentar debaixo da placa e achar que eu cheguei na cidade. Eu não posso. Por que o senhor está falando isso, bicho? Porque os milagres, eles são maravilhosos, mas o milagre é apenas um sinal de que você está num caminho certo. Mas esse caminho tem que ser percorrido. Tem um destino a ser encontrado. Você precisa chegar a um determinado local. E que local é esse? É o encontro com Deus. É o encontro com Deus. É uma vida abençoada em todos os sentidos. É você passar sim por situações adversas. Eu não vou mentir para você. Você vai passar, eu passo, todos nós passamos. Mas você, diante daquela situação, você sabe, naquele momento em que você se encontra muitas das vezes sozinho, ali você ter a direção de Deus. Ali o Espírito Santo intercede por você e faz por você aquilo que você não pode fazer por você mesmo. Então a orientação de Jesus para os discípulos foi essa. Não saia de Jerusalém. Você que está me assistindo agora, de repente em casa, no trabalho, de onde você estiver, não saia daí não, sem dobrar os teus joelhos e fazer uma oração.
de buscar, sabe, do seu jeitinho mesmo. Não precisa, sabe, tentar procurar palavras bonitas, sabe, tentar impressionar a Deus através de palavras que de repente nem você entende. Não se esqueça que Jesus é um amigo. Como é que você conversa com um amigo? Você não expõe o que você sente, as suas frustrações, a sua tristeza. Então conversa com ele assim. É assim, conversa com ele assim. Olha, eu me sinto assim, eu preciso da ajuda do Senhor assim, assim. Eu preciso do Espírito Santo, como eu ouvi o bispo falando a respeito da importância dele. Eu preciso ter essa direção, ter essa força na minha vida. É isso, é isso. Esse é o caminho. Não saia daí não. Da onde você estiver agora, sem dobrar os teus joelhos. Mas eu estou com pressa. Não, para. Não saia daí. Foi o que Jesus falou, ele determinou. Não saia de Jerusalém. Não saia da onde você está sem fazer uma oração, sem falar com Deus. Tá bom? Olha, que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz e até a próxima oportunidade. Até lá.